Estamos diretamente de Campina Grande, na Paraíba, terra do maior São João do mundo e berço do Portal Vaquejada. Hoje, ao vivo pela TV Vaquejada, nós iremos apresentar para você, competidor e amante desse esporte, todas as etapas, novidades e os grandes diferenciais do maior campeonato de vaquejada do Brasil. Quero acolher com muita alegria todos que estão aqui presentes. Os donos de parques, vaqueiros, influenciadores, autoridades, parceiros e convidados especiais. Sejam todos bem-vindos, que alegria ter vocês aqui com a gente. Eu gostaria de convidar agora para compor a nossa mesa de uma forma muito especial o nosso presidente do Campeonato Portal Vaquejada, Edson Itabaianinha. O nosso diretor, Fábio Leal. Pauluca Moura, presidente da ABVAC. Dr. João Dornelas, vice-presidente da ABVAC. Jonathan Pereira, representante da BQM. E Heitor Melo, representante da Betsport. Sejam bem-vindos, é uma honra tê-los aqui conosco. Vamos lá. O Portal Vaquejada nasceu com um propósito muito claro: avançar o esporte e transformá-lo em algo muito maior do que uma competição. Tornou-se expressão da nossa cultura, fortaleceu laços, valorizou o cavalo quarto de milha, deu voz ao vaqueiro e a todos os profissionais que constroem essa paixão todos os dias. Gostaria de dar as boas-vindas ao nosso presidente Edson Itabaianinha e dar o espaço todo para você contar um pouquinho para a gente como é que está a expectativa, como é que começou essa sua história com o Portal. Seja bem-vindo. E dizer que Portal, para mim é uma honra, o Fábio aqui abriu as portas do Portal para a gente, e a gente veio para somar, trazer um pouco do digital para o Portal e deixar essas pedras aqui falar, porque aqui tem muita gente boa. Itabaianinha sempre com seu jeito reservado de conversar, mas sempre muito firme no que tem a falar para a gente, no que a gente pode esperar. E eu gostaria agora de conversar com o Fábio. Fábio, conta pra gente como é que está sendo essa transição, como é que está sendo, são 22 anos de Portal Vaquejada, né? 22 anos de Portal, como é que está o seu coração nesse momento? Acho que todo mundo está querendo saber isso, né? Seja bem-vindo. Primeiro é gratidão a Deus. Esse ano de 26 são 30 anos na vaquejada. É mais da metade da minha vida dedicado ao esporte. Em 96 peguei minha primeira câmera emprestada e fui filmar um bolão. E que com certeza esses 30 anos eu tenho muita história para contar. E Deus me deu a graça de trazer ideias para a vaquejada. Em 96 se tinha uma fita VHS com papel. Ela vinha no encaixe dela e eu já trouxe um estojo e uma abertura e o nome do vaqueiro e busquei novas ideias. Pedro Militão deve saber que está ficando velho também. Mas que o Portal veio com parceria com a Agripino. A gente jogou o primeiro telão em vaquejada, depois a gente trouxe a transmissão para a vaquejada, aí depois veio o som ambiente, veio o ônibus, né? A Agripino Leal também foi o meu eterno parceiro. Nessa altura tá boa? E que fui avançando nas ideias, e sempre pensando no esporte. Depois veio em 2005, Deus me abençoou. Fiz o lançamento do site em 2004, fabfilmagem.com.br, mas precisava ter mais ideias.
a abertura, precisava a vaquejada abrir a porta e ver o site Portal Vaquejada, junto com meu amigo, irmão, parceiro Felipe Monteiro, que está aqui presente, e trouxe essa junto comigo, a gente pensou no portal. Então foi com isso. Em 2005 fiz o meu primeiro prêmio melhor do ano, e foi uma coisa que elevou o nível da vaquejada. 2005 foi o ano de Alex Araújo, depois veio os vaqueiros que todos já sabem, a mídia sabe, que com certeza veio revista Vaqueirama, veio Senha Antecipada, e agora essa parceria que Deus me iluminou, e Itabaianinha, junto com todos os seus parceiros, vieram para somar, vieram para buscar o bem da vaquejada e fazer com que a vaquejada cresça a cada ano. Quantas pessoas ao vivo? Então, eu estou aqui hoje gratificado, primeiramente a Deus, a minha equipe que eu tinha, que eu tenho, e que ela cresça. O Linar está aqui, Felipe, Silvano, da Multiforma, e que a gente está aqui avançando nas ideias. Estou muito feliz com as ideias de Itabaianinha, junto com a equipe também dele, e que com certeza a vaquejada é quem vai ganhar, o vaqueiro, e muita novidade vai vir. Então, para mim, é uma alegria, e que Deus abençoe o nosso campeonato. Coisa boa, Fábio. Em relação aí, o que o vaqueiro pode esperar? A gente está com mais de 30 mil pessoas assistindo na TV Vaquejada. E eu acho que está todo mundo ansioso, a vaqueirama, os amantes da vaquejada, para saber o que é que vai ter aí, como é que está essa expectativa, o que é que vai ter de mudança, premiação. Já pode falar ou ainda vamos fazer o suspense? Não pode não. Olha. Vai ficar a cargo do nosso diretor de pista, que é papel, mas que o portal, em 2003, né? Em 2003 a gente lançou o campeonato Vadibet, 1 milhão, veio 24, veio 25, quer dizer 24, né? Lançou 24, 23, 24, 25. E com certeza o que eu tenho para dizer que vai ser bem maior do que ano passado. Isso aí é um fato, campeonato. Então, assim, com essa mudança, essa transformação que o portal trouxe para a vaquejada, com o campeonato, veio novos investidores, novos parceiros, a vaquejada tomou um boom. A gente fazia um campeonato com 120 mil reais em prêmio. O meu primeiro campeonato foi 35 mil, para lembrar a mente de vocês. No ano de 23, eu lancei o final do campeonato já com 200 mil. Então, em 24, veio 1 milhão, 25, outro milhão, e que com certeza vai vir vários milhões aí para os vaqueiros, chefes de equipe, e os leilões crescendo também, e com certeza um meio de entretenimento que vai ser um dos diferenciais também das etapas do portal. Encontrou na cultura de um povo o seu maior aliado. Encontrou determinação no coração do vaqueiro que sonha em ser campeão. E agora a vaquejada encontra seu maior campeonato, parceiro que valoriza a modalidade. BetSport, patrocinador oficial do Portal Vaquejada 2026. TV Vaquejada tem VT não, né? A paixão pelo nosso esporte é a nossa tradição. A BetSport chega para caminhar lado a lado do portal, contribuindo para uma vaquejada cada vez mais estruturada, profissional e reconhecida nacionalmente. Que a temporada de 2026 seja histórica e que essa parceria continue gerando grandes resultados para o esporte que move paixões. E eu gostaria de falar com o Heitor Melo, que é o representante da BetSport. Boa noite a todos. Rapaz, ver a gente assim, a empresa patrocinar o portal, como é que a gente poderia passar isso?
Primeiramente, é uma honra, acho que todos falaram sobre isso, sobre ser uma honra. Só que a gente sempre teve muito impresso no caráter da empresa ser como o que o brasileiro ama. Tanto que esse ano a gente até com o slogan, vai ter Copa Tudo Brasil é Beto Esporte. Tivemos compromisso com o futebol, que é um grande esporte do país, com o Brasileirão Série A, Brasileirão Série B, patrocinando os maiores campeonatos do país, eliminatórias da Copa, pela seleção, tudo. Só que a impressão que o portal passa para uma empresa que tem raiz nordestina é muito forte para a gente, sabe? Eu tenho uma teoria que eu levo comigo, que eu acho que enquanto existir vaqueiro, o Nordeste está salvo. Você pode estar na China, ter só chinês lá, mas se tiver um vaqueiro, o Nordeste vai estar salvo. Porque o vaqueiro, ele é um ser que ele tem muita fé no coração, mas no sangue dele ele leva. Sabe, a forma como ele leva as coisas que ele ouve, a forma como ele fala, o que ele escuta. Vocês que vivem vaquejado toda semana, quando está tendo campeonato, basicamente, vocês sabem como é. E a Betsport, ela começou com o X1, revolucionando a modalidade, tentando trazer algo novo, tudo pensando ali em um certo investimento, uma diferenciação, uma coisa que foi adentrando, só que a gente encontrou uma coisa muito maior, que foi um acolhimento. E hoje eu venho aqui, eu vejo donos de parques que nos acolheram, eu vejo pessoas que nos acolheram, e esse acolhimento ele vem muito da cultura que o nordestino tem. Ele não é só por conta de vaquejada, não, isso é impresso do nordestino. E o acolhimento ele vem, você passar no caminhão, cara, boa tarde, ou como patrão, como é que você está? Vem tomar uma candozinha comigo hoje. E isso virou de uma relação pessoal para dentro de empresa. E quando você pega esse acolhimento que a gente recebeu como empresa, como pessoas, e você pega esse caráter que a modalidade tem, e que os vaqueiros têm, e você pega o caráter que a direção e a empresa têm, deu uma liga muito boa. Então, coube a Deus nos honrar em 2026 em patrocinar o portal. E o que é que a Betsport vai fazer esse ano? Eu acho que eu posso passar muito aqui prometendo, mas a atitude fala muito mais alto. A gente teve atitude, quem conhece a empresa sabe o que foi que a gente já fez pela vaquejada e o que a gente pôde proporcionar com muito pezinho no chão, ano a ano. E eu acho que o que a gente tem para fazer para frente, sabe o que é? Se eu conseguir o mínimo que é retribuir o acolhimento que a gente teve, já é um grande avanço. O que a Betsport deseja para o portal em 2026 é ter o mesmo compromisso que ela teve com a vaquejada os primeiros anos que ela entrou, o mesmo compromisso que ela teve com o X1 e o mesmo compromisso que ela teve com as pessoas que depositaram confiança na credibilidade dela. Então, assim, espere muito garra e investimento e expertise da nossa equipe. Aqui eu tenho o Itabaianinha, tem o Fábio aqui, que eu sei que são pessoas, principalmente Itabaianinha, que eu já conheci há tempo. Eu sei que se eu pegar no meu celular hoje para tirar uma dúvida, para querer uma ajuda ou para ajudar, ele vai me atender e vai estar escutando. Então a gente está falando de uma relação que eu falei. Primeiro ele começa interpessoal e depois ele vira de empresa. Quando a coisa está assim, na porta de casa é muito mais fácil. Ótimo. Serão 22 etapas, 22 parques que serão palco das grandes disputas no Campeonato Portal 2026. No primeiro semestre, nós já tivemos a Arena Pixbet, Grupo Nailson Assunção, está presente aqui, Arena Jampa, Parque Arthur Filho, Parque Aras WM, Diamante Parque Show, Parque Evanigino, Parque das Palmeiras, Parque Ítalo Carvalho, Parque Márcio Nogueira, Arena Canidezinho e Parque Fernando Magalhães, fechando aí o primeiro semestre. Segundo semestre, com Parque Silvio Bezerra de Melo, Parque Asa Branca, Arena DM, Parque Maria Madalena, Arena Vital,
Parque dos Eucaliptos, Parque Bezerra Marinho, Parque Bem Mais, Parque Marinho da Luz, Parque Acauã, Parque Milani, Arena Pixbet de Vaquejada, e Rancho Vale Rico. Eu gostaria de agradecer a todos os 22 parques, alguns que já são de casa e outros que estão retornando, outros que estão vindo para o Portal Vaquejada, e dizer que todos vocês são muito bem-vindos. Tenho certeza que nós iremos fazer etapas lindas e grandes histórias serão construídas por aqui. Tecnológico para dentro do nosso esporte. Nesta noite de hoje, nós iremos apresentar não só um modelo de campeonato, mas implementos os quais vai ajudar no nosso dia a dia, né, no desenvolvimento do nosso campeonato, na melhor formatação das nossas etapas. Começamos, né, com a implementação de todos os cadastros que serão feitos no campeonato, serão feitos através de um site. Por que isso? Porque cada vez mais nós queremos dar publicidade, transparência e, acima de tudo, a credibilidade das pessoas que vão participar do campeonato durante o ano. Quanto menos a gente tiver papel, quanto menos a gente tiver chances de erro, mais credibilidade nós iremos dar ao nosso certame. Então, todos os atos praticados dentro do nosso campeonato serão através de sites que nós fizemos. Só um complemento. A senha do intermediário será a senha do vaqueiro, certo? Seguindo o que determina o regulamento da VEVAC. 3 senhas, 2 senhas no primeiro cavalo, vindo a bater as 2 senhas no primeiro cavalo, obrigatoriamente a terceira senha tem que ser num cavalo diverso. Se porventura o primeiro cavalo ele perdeu uma senha, a terceira senha ele pode ser feita no sistema de teimosinha, mas não pontua o cavalo para o campeonato, só pontua o vaqueiro. Não, era justamente isso da primeira senha, se tiver perdido, no caso... Temos aí 2.600.000 em prêmios, que a gente vai ter 2 milhões para o Campeonato Portal, e aí a gente traz uma novidade, né, que é esse campeonato aqui, que nós estamos introduzindo no Campeonato Portal, que é o primeiro Grand Slam de vaquejada. Isso é um modelo que nós trouxemos do tênis, do golfe, do judô, de esportes que têm potencial olímpico, densidade, e nós tínhamos que procurar um mecanismo para dar uma modificada, para que nós pudéssemos manter os nossos competidores, né, mais próximos do nosso certame, que pudesse percorrer todas as etapas do campeonato, que não houvesse desistência, né, ou desestímulo, né, durante essa competição. E aí chegamos, né, nesse valor, onde este campeonato ele vai vir, né, com o objetivo de fomentar o Campeonato Portal. Volta lá, Silvana, por favor, essa tela. Serão 680 mil reais em prêmio. Como vai funcionar esse campeonato Grand Slam dentro do portal?
Serão 4 etapas, com premiações acima de R$500 mil. E o Grand Slam, nos demais esportes, eles são tratados essas etapas como premiações extras. O tênis, por exemplo, tem Wimbledon, Roland Garros, West Open. Todas essas etapas dentro do ATP, ela tem premiação dobrada, tem pontuação dobrada. E dentro do campeonato nós teremos desta forma. São 4 etapas, certo? Que terão pontuação dobrada. Ganhou o primeiro lugar da corrida, no regulamento nós temos 40 pontos. No Grand Slam serão 80 pontos. E o que mais papel a gente pode atribuir? Esse Grand Slam, ele no final do ano terá uma premiação extra, onde será composta pelos 15 vaqueiros mais pontuados do portal, que irão se confrontar com os 15 vaqueiros mais pontuados do Campeonato Brasil, mais o primeiro lugar de cada etapa do Grand Slam. Obrigatoriamente, quem ganhar o Grand Slam não pode ter racha, mas obrigatoriamente ele se habilitará a disputar essa final do Grand Slam. Ele pode ir como cabeça de chave, porque ganhou o primeiro lugar de um Grand Slam, mas ele não pode estar pontuado nos 15 do portal, e aí ele está se habilitando. Então, o fato dele não estar habilitado entre os 15 não impede que ele vá disputar uma premiação extra. Certo? Então, outro ponto, né, que a gente introduziu também com o Grand Slam. Como são 4 etapas, nós temos uma pontuação extra para essas 4 etapas. Volta lá, Silvana, por favor. Eu acho que é a tela anterior. Isso aqui são os números referentes às categorias. Essa premiação extra do Grand Slam, certo? É uma premiação que o vaqueiro que ganhar as 4 etapas do Grand Slam, da categoria profissional, ele vai ganhar uma Hilux Zero. E aí tá as demais premiações. Na história do tênis, durante todo esse tempo do Grand Slam, só 5 tenistas no mundo conseguiram esse feito. E a gente quer que vaqueiros de todo o Brasil sonhem com a possibilidade de se ganhar este prêmio e ganhar 4 títulos de Grand Slam e ser um nome não mais esquecido da história do Campeonato Portal e também na história da vaquejada brasileira. Passa aí, Silvano. A primeira vai. No mesmo cavalo, é isso? Um cavalo só pode bater 2 senhas, certo? No sistema de senha do vaqueiro. Quando a senha do cavalo, aí é de forma diferente. Eu bati 2, eu posso fazer a terceira do cavalo? Você pode fazer a terceira, você deve fazer a terceira senha em um segundo cavalo. E aí pontuou os 2 cavalos. Eu, como vaqueiro, posso ir para a disputa com 3 senhas? 3 senhas, porque é a senha do vaqueiro. Porque é a senha do vaqueiro. E também, partindo desse norte, por ser uma categoria que a gente precisa dar um incentivo maior, dar uma impulsionada, a gente sempre discute bastante lá na BVAC, que a categoria feminina ela tem um ar, né? Porque a gente sabe que a maioria hoje das vaqueiras, elas são vaqueiras patrocinadas ou vaqueiras que têm patrão, né? E aí dá esse ar de profissionalismo. E aí as meninas, durante essa discussão, essa criação, chegaram para mim e disseram, Papel, nos ajude. Eu disse, se eu puder ajudar, a gente vai ajudar. Veja se no portal vocês conseguem colocar as 3 senhas para que nós possamos correr a terceira senha. Por quê? As 2 primeiras senhas o patrão quer pagar ou o patrocinador quer pagar, mas a terceira vem geralmente do nosso bolso porque não pontua para o campeonato. E muitas das meninas não têm condições de arcar financeiramente com a terceira senha. Então, para implementar, para ajudar, para fomentar a categoria feminina, serão 3 senhas no mesmo sistema da categoria intermediária. Aspirante, amador, jovem, feminino, mesmo formato de 2025. E o macho também. Feminino? Não, desculpa. Feminino é 3 senhas, desculpa. Obrigado, presidente. Formato, 2 senhas, certo? E sendo a terceira senha optativa
para o realizador do evento, contudo, a terceira senha ela não pontua para o campeonato. Certo? Categoria Derby seguirá os ditames do regulamento da BQM. Quando a gente fala em ABQM, eu quero informar todos os senhores, aqueles competidores que irão pontuar seus cavalos, todas as primeiras senhas de cada categoria servirão para pontuação da BQM. Obrigatoriamente tem que seguir todas as regras e normas da BQM. Ressalva com relação à categoria Master. Nosso campeonato, a categoria Master, é perfil aspirante com idade de 45 anos. O que é que diz o regulamento da BQM? Perfil amador, 40 anos. E aí, Papel, como vamos fazer com relação ao Master do Portal? Vamos pontuar normalmente, vamos ter premiação normalmente, mas o competidor da categoria amador, que se enquadre, tenha 40 anos, ele pode correr atrás da pontuação. Ele só não vai ter direito da premiação, porque o regulamento da BQM diz que a premiação é de acordo com o realizador do evento. Nós estamos atendendo um anseio de pontuação, mas não vamos perder a essência da competição, ser perfil aspirante e idade de 45 anos. Doutor Papel, uma dúvida em relação à BQM na categoria amador. Você falou que o que vale é a primeira senha para a BQM, correto? Então, vamos supor que eu fiz uma senha antecipada e aí, para correr uma senha na sexta, no primeiro ou segundo rodízio, e uma no quinto rodízio, certo? Então, essa primeira senha da BQM que vai valer é a primeira apresentação que eu entrar na pista ou a primeira senha de número, por exemplo? É a primeira senha que você fizer a inspeção. Então, por exemplo, se eu chegar, vamos dizer que eu me atrasei, a minha senha é 1010, certo? E a outra 1050. Eu não deu tempo de eu correr a 1010, aí eu quero correr a BQM. Mas eu você cheguei tem, atrasado, mas eu posso vistoriar meu animal pela 10.050? É a senha, a primeira senha da inspeção. Independente do movimento. Entendeu? O mesmo padrão. É o mesmo padrão da BQM. O que vai prevalecer é a senha da inspeção. Quando você inspeciona o cavalo, certo. aquela Então, senha passa a ser sua primeira senha. Para efeito de ABQM. Então vamos dizer que eu cheguei num parque no meu horário normal, corri a minha 1010. Eu entrei sem inspecionar. Você e eu posso ir na BQM e inspecionar a 10.050. Você não optou por aquela ser a senha da BQM. Entendeu? Tá. Então passa a ser a senha da inspeção. No caso é a senha que eu inspecionar, é a senha porém que eu só ela passa a ser a uma primeira. senha. Tá, entendeu? A categoria Derby, 3 senhas, né? Cada competidor poderá se apresentar em um animal, certo? Obrigatoriamente, para a categoria Derby, a classificação ela pode ser diluída nos dias, mas obrigatoriamente a disputa tem que ser no sábado, às 6 horas, certo? Vamos lá. Silvana, vamos lá entrar na premiação. A pontuação, certo? Com relação ao primeiro lugar. Por quê? O que foi que nós observamos? Existia uma disparidade muito grande no campeonato pelo fato dos 50 pontos. Né? Quando chegava no meio do campeonato, ia havendo uma desistência muito grande, porque os primeiros colocados estavam com 150, 200 pontos, né? E diminuímos 10 pontos, né? Subimos um pouco mais o segundo lugar e a diferença vai ficar de 20 pontos entre o primeiro e o segundo e os demais colocados. O campeonato, toda hora, a pontuação vai estar bem próxima um do outro. Qual é o nosso objetivo? Cada vez mais ter competidores disputando o primeiro lugar. E um dos motivos que nós criamos o Grand Slam foi justamente isso. Fidelizar o competidor do começo ao fim do campeonato. Por isso que nós teremos 2 etapas do Grand Slam no primeiro turno, 2 etapas do Grand Slam no segundo turno. Porque se porventura estiver em 25º lugar no segundo período do campeonato, eu posso ganhar o primeiro lugar com 80 pontos e ir lá, quem sabe, entrar entre os 5 mais pontuados, criar um gás a mais, criar um oxigênio para disputar essa premiação e tornar o campeonato mais atrativo e poder cada vez mais fidelizar os campeonatos. A gente vê muito as últimas etapas do campeonato sofrendo com a falta de interesse de se
prosseguir na competição. Porque muitas vezes os primeiros colocados já estão definidos. Isso desmotiva os competidores. O papel. Então, o cara ganhar um grande slam desse é como se tivesse a pontuação de 2 primeiros lugares. Exatamente, presidente. Tanto no primeiro turno como no segundo turno. Ou seja, a gente vai implementar 160 pontos extra no primeiro turno e 160 pontos extra no segundo turno. Para que aquelas pessoas não percam a motivação do campeonato e numa virada de chave ganhando uma competição desse porte, reoxigenar e estar entre aqueles que querem ser campeão do Campeonato Portal. Teremos o ranking, né, Portal Vaquejada, que é o Performance, né, que são o campeonato de pontos corridos do portal. Né. Nós iremos disponibilizar mais de R$890 mil. Fizemos a extensão para todas as categorias do campeonato, né, onde o vaqueiro ele ganhará a mesma premiação, o cavalo ganhará a mesma premiação do vaqueiro de puxar. Ou seja, categoria próxima. Tem a tela da premiação, Silvana, com relação ao ranking? Pronto. Está aqui a premiação distribuída, né, para o ranking, né, onde a categoria profissional ela vai pontuar, vai premiar vaqueiros de puxar, cavalo de puxar e uma inovação. O cavalo que ganhar o primeiro lugar por pontos corridos do Campeonato Portal, o criador também será premiado. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Da mesma forma, a categoria derby. Por que isso, papel? Porque nós estávamos nesse último derby, Ponto do Futuro lá no Parque das Palmeiras, e eu estava com o Celcinho lá na faixa. E aí, Zé Barreto ganhou no cavalo, filho do Roland Jack. E nós não sabíamos quem era o criador, né? Sabíamos quem era a produção, sabíamos quem era o proprietário, mas não sabíamos quem foi a peça embrionária, quem foi que apostou naquele animal. Cheguei até a ligar para o seu Zé quem é o proprietário, quem é o criador do cavalo. E partindo dessa premissa, para a gente enaltecer aquelas pessoas que fomentam o cavalo, que acreditam na criação, nós criamos essa premiação para o criador, tanto para a categoria profissional, como para a categoria derby. Ou seja, cavalo, vaqueiro e criador na categoria derby e profissional serão contemplados e premiados durante a temporada 2026. Temporada 2026. Premiação para a equipe. Categoria profissional, intermediário, aspirante, feminina, master e amador. Todas as categorias poderão compor, dentro do prazo estabelecido no campeonato, a sua equipe e concorrer a uma premiação. Nós até então nós não tínhamos essa premiação e foi implementada justamente para a gente fomentar, dar mais densidade ao campeonato e tornar, de fato, um campeonato mais atrativo para todo mundo. Pode passar, Silvana. Premiação extra sem racha. Foi uma inovação que nós também criamos. Essa premiação tem o objetivo de trabalharmos, né, cada vez mais a competitividade dentro das nossas etapas. Nós temos um prêmio que se chama Munheca de Ouro, que habilita os vaqueiros a disputar uma premiação no meio do ano. E esta pode voltar lá, Silvana. Deixa eu explicar a premiação extra. Esta premiação, ela foi criada com o intuito de justamente, né, fazer com que os vaqueiros não rachem a premiação. Vai ser uma premiação que vai ser disponibilizada
em primeiro e em segundo turno. O vaqueiro que, durante o primeiro turno, tiver o maior número de primeiro lugar sem racha, ele ganhará uma premiação. E automaticamente ele vai ganhar uma chance a mais para disputar a Munheca de Ouro. Porque a Munheca de Ouro, neste ano de 2026, será entre os mais pontuados da categoria, acrescido de mais uma chance dos vaqueiros que ganharem essa premiação sem racha. E essa premiação sem racha, ela vai ser disponibilizada em primeiro turno e em segundo turno, para que nós possamos ter essa mesma competitividade e essa mesma densidade durante todo o campeonato. Uma premiação que ela vai de moto a dinheiro para todas as categorias do campeonato, inclusive incluindo a categoria derby. Pode passar, Silvana. Premiação Munheca de Ouro. As inovações. Implementação da categoria feminina, implementação da categoria jovem e também implementação da categoria derby, onde os derbys, os vaqueiros da categoria derby, também irão disputar a categoria, a premiação Munheca de Ouro. Certo? Pois não, Pedro? O Munheca de Ouro do derby será sendo o cavalo ou do vaqueiro? Não. Em qual cavalo ele vai disputar? Ele que escolhe? Ele vai obrigatoriamente ter que disputar um cavalo cadastrado de idade de derby. Não pode ser uma escolha aleatória, certo? Mas quem vai disputar a Munheca de Ouro são os vaqueiros que estiverem mais pontuados, certo? Ele não pode, porque a categoria derby você tem o direito de 3 cavalos, né? O competidor, beleza. entendeu? Então, dentro desses 3 cavalos que estão cadastrados no campeonato, eu posso optar em disputar. Mesmo que eu só tenha, corrido uma etapa nele e 9 etapas em outro animal. É uma escolha sua, escolho, contanto que ele esteja cadastrado no campeonato e esteja competindo no campeonato. Sim. Certo? Porque é uma premiação para o vaqueiro dentro da categoria derby. Certo? E aí a gente vai ter a premiação para as meninas que tanto pediram que a gente lembrasse delas. Vai ter o Master, que cada vez mais está crescendo e merecendo um impulsionamento maior com relação ao campeonato. E também a nossa garotada que está iniciando aí no nosso esporte, e a gente está dando ênfase a esses futuros vaqueiros do nosso esporte. Pode passar, Silvana. Premiação Campeão dos Campeões. Certo? Premiação a qual nós já somos bem habituais, né, com essa premiação. Também terão todas as categorias, inclusive a categoria derby. Lembrando que o Campeonato Portal 2026, todas as etapas que tiverem derby, todas as etapas irão pontuar. Porque foi um questionamento dos próprios vaqueiros, né? Foi uma sugestão dos próprios vaqueiros. Por quê? Acontecia de que, numa rodada de 3 corridas, tinha uma corrida que era do Super Derby Portal. E quando você sai de casa, você leva todos os cavalos, né? Você levava o cavalo para competir, mas não pontuaria para o campeonato. E aí foi uma sugestão de todos os vaqueiros, é uma questão opcional, né? Por se tratar de um cavalo novo, ele vai optar se ele vai querer correr ou não, mas ele vai ter o direito, durante todo o campeonato, de pontuar seu cavalo pela BQM e concorrer à premiação durante todo o campeonato. Aqui a divisão permanece a mesma do quantitativo, né, dos competidores. Lembrando que obrigatoriamente os cavalos têm que estar cadastrados. Nós criamos dentro do campeonato, dentro do regulamento, prazos, né, que deverão ser estabelecidos, deverão ser cumpridos, né, para cadastro do campeonato. Nós teremos 3 prazos, certo? O primeiro prazo de cadastro é na Arena Jampa. Ao término da Arena Jampa, é o primeiro prazo, o primeiro lote dos cadastros. Quando você se cadastra, automaticamente você computa todos os pontos produzidos da Arena Pixbet, Arena Jampa. Passou desse prazo, você só terá outro prazo, salvo engano, eu acho que é na corrida do
Parque das Palmeiras. Na semana da corrida do Parque das Palmeiras. A partir do momento que você se cadastrar, você vai poder computar, após a jampa, todas as etapas que ali tiveram. Você só não vai conseguir incorporar na sua pontuação jampa, Nailson Assunção e Arena Pixbet, porque você já fez sua inscrição no segundo lote. Terceiro e último lote é na Arena Canidezinho, o último prazo para inscrição dos cavalos no campeonato. E aí passa a contar, né, a partir da Arena, a partir do Parque das Palmeiras, a pontuação não computa as etapas passadas dos outros lotes. É o último prazo para que você possa concorrer a toda a premiação do campeonato. Uma observação que fizemos questão de colocar esse ano no regulamento, como nós dividimos os prazos em lotes e todos os registros de inscrições dos cavalos e vaqueiros e equipes serão feitos através do sistema. Todo lote que, quando nós terminarmos o prazo, esse lote estará lá disponível no site do portal, com a relação de todos os vaqueiros e cavalos que foram cadastrados. Qual o nosso objetivo? Publicitar e dar transparência ao certame. Se você quiser ver quem é que está cadastrado dentro do prazo, você vai lá, entrar no site, vai ter lá a relação, lote a lote, dos vaqueiros e cavalos que foram cadastrados, né, porque a gente vai ter mais clareza e mais exatidão durante todo o campeonato. Da mesma forma, Munheca de Ouro, eu passei e esqueci, mas agora estou lembrando. Teremos prazo também para Munheca de Ouro. Iniciamos a inscrição do vaqueiro que quer participar da Munheca de Ouro com o primeiro prazo, o primeiro lote, custa R$ 600 para se inscrever e poder concorrer à Munheca de Ouro. Passando o prazo do segundo lote, segundo e último lote, o valor da inscrição é dobrado e se não estiver inscrito no campeonato, ele não terá o direito de disputar a Munheca de Ouro, mesmo estando entre os mais pontuados do primeiro turno. Certo? Todos os prazos estabelecidos no campeonato estão contidos no nosso regulamento. Falamos a respeito da premiação extra, falamos da Munheca de Ouro, né, falamos da inclusão da categoria derby, né, da inclusão da categoria feminina, falamos do ranking do portal que vai incluir aí os criadores na categoria profissional, na categoria derby, né, a criação do nosso primeiro Grand Slam. Fizemos algumas modificações também no regulamento para que nós pudéssemos dar mais clareza, mais transparência e credibilidade ao certame. Né? Vocês, quando tiverem acesso ao regulamento, que em breve nós iremos publicar no site oficial do campeonato, vocês vão ter um regulamento que ele começa com um sumário, né, pontuando todos os assuntos que vai de etapa, cadastro, formato do campeonato, vai de pontuação, vai de premiação, vai de normas gerais, vai do Grand Slam, né? Vai de tudo que é necessário para dar segurança, garantia de quem quer competir no Campeonato Portal. E papel ficou agora para a gente encerrar. E aí a gente traz para vocês que o regulamento ele vai ser publicado no site, certo? E para dar mais credibilidade ao nosso campeonato, ele vai ser registrado em cartório, certo? A partir da sua publicação, o regulamento do campeonato vai estar disponibilizado e vai estar registrado em cartório. E qualquer alteração que porventura venha a acontecer, ele obrigatoriamente deverá ser publicado no site do portal e vai ter um prazo para contestação, certo? Um prazo de 48 horas. Creio eu que não haverá nenhuma modificação. No regulamento nós criamos alguns anexos esses que estão lá relacionados à premiação e também ao Grand Slam, certo? Também
vale informar os senhores que nossa premiação, toda ela foi pautada nos valores estabelecidos no mercado. Junto ao nosso regulamento estará preço de cotação do dia atual, de hoje, da publicação e, óbvio, do anúncio das normas do regulamento 2026, com os valores dos automóveis, os valores das motos, os valores das caminhonetes, para que nós possamos dar cada vez mais garantia da seriedade e o comprometimento do campeonato. Fizemos também a implementação dentro do nosso regulamento, né, para dar mais, vamos dizer assim, uma situação mais democrática dentro do nosso campeonato. O competidor ele poderá oferecer denúncias, reclamações, onde a diretoria do campeonato vai ter poderes para resolver todos os quaisquer problemas. Nós também fizemos uma implementação baseado ao trabalho que a ABVAC faz durante todo o ano, né? Nós teremos uma comissão disciplinar dentro do nosso campeonato, onde a ABVAC, a partir do momento que receber um procedimento de apuração com relação a alguma irregularidade, seja ela uma atitude antidesportiva de um competidor, seja ela uma atitude antiética de um profissional, ou até mesmo uma análise para analisar um julgamento de um boi, como se acontece sempre, né? A gente quer deixar bem claro que o nosso objetivo ele não é prejudicar, certo? Mas a gente quer trazer cada vez mais a segurança de quem vai trabalhar, né, e prestar o serviço aos competidores do campeonato, que são nossos clientes. O vaqueiro, o profissional da vaquejada, se porventura ele vier a ser penalizado junto à ABVAC, no caso de um juiz, eu vou citar o exemplo clássico, né? Se o juiz ele for condenado à reciclagem na ABVAC, nós do campeonato iremos aplicar, após a reciclagem, a publicação da reciclagem, 30 dias de suspensão dentro do campeonato. Se o juiz, ele porventura vir, né, julgar um boi ou outros juízes que compõem a comissão alternativa for condenada a 30 dias de suspensão pela ABVAC, o campeonato vai aplicar em dobro a penalidade. Ou seja, ele foi 30 dias penalizado pela ABVAC, ele vai passar 60 dias afastado de exercer suas funções dentro do campeonato Portal. Isso é uma forma não de punir, mas que nós dessemos mais respaldo à prestação de serviço e também dessemos mais ênfase à clareza, à ética profissional e mais zelo dentro das pistas de competição por todos os que são envolvidos para a realização da vaquejada. Então, em resumo, é isso. É óbvio que vocês vão ter acesso ao regulamento. É um regulamento hoje bastante extenso, né, onde se tem um pouco de tudo, mas com bastante clareza, né? O nosso objetivo justamente era isso, dar essa dinâmica, né, e trazer o conforto, a segurança de quem vai, de fato, participar do maior campeonato de vaquejada do Brasil. Diga, Pedro. Doutor Papel aí. Correndo, inovando, trazendo novidades, muita coisa mudou e agora a gente vai ter um sistema de integração de parques. E eu gostaria de chamar o engenheiro de software, Sérgio Victor, que vai explicar para a gente como é que está sendo feita essa integração, o que é que isso vai trazer de melhoria, como é que vai ser. Por favor, Sérgio, o espaço é todo seu. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo o público presente. Né? Eu estava ali ouvindo algumas palavras, né, do pessoal da mesa que ia falando, e uma palavra me chamou muita atenção, que foi a do Fábio, que falou que ele pegava fita cassete e colocava um papel branco, né? Um pouquinho alto. E aí, assim, a gente que trabalha na tecnologia, a gente vai vendo essas coisas, vai vendo essas inovações acontecendo. Então, tudo que você fez foi um passo
rumo à tecnologia. E é nesse sentido que nós, de Vaquejada Pro, a gente pensou que a vaquejada precisava realmente de uma tecnologia, de uma inovação. A gente via muito tudo sobre papel e poucos dados reais, né? E foi aí que a gente idealizou esse novo sistema, né, que vem para transformar a vaquejada, trazer o público para a vaquejada. Eu acho que o público, o cara que gosta da vaquejada, às vezes ele não consegue acompanhar. Eu sentia muito isso quando eu ia olhava uma vaquejada, estava assistindo uma vaquejada, às vezes não sabia que rodízio estava, quem é que estava correndo, que horas alguém ia correr. Eu queria assistir um vaqueiro que eu gostava de correr, eu não conseguia saber o horário que ele corria, então eu ficava ali, ia para o computador trabalhar, voltava, olhava. E foi através daí que a gente criou esse novo sistema, esse novo aplicativo, onde a comissão, a locução, a comissão tem o seu aplicativo, a locução também, a administração do parque tem outro também. Então, como é que funciona? A senha antecipada é feita, e essa senha antecipada ela cai diretamente no nosso sistema, e nosso sistema cria os rodízios. Foram 150 senhas, nosso sistema pega todas as senhas que foram feitas e criando todos os rodízios, né? Aqui você vai ver todos os rodízios sendo formados, né? São aqui as senhas e os próximos rodízios que vêm aparecer. Então a locução e a comissão ela sabe quem são os próximos dias vaqueiros que vai correr para poder chamar e quem são os dias que estão no rodízio, né? Aí digamos que essa primeira senha, vamos jogar a senha 2, pode passar a senha 2 ali. O que acontece muito na vaquejada, que quando a gente idealizou o sistema, me perguntaram muito, como fica a questão da gente mover a senha, né? Acontece muito encaixe de senha, às vezes tem um parque que você precisa encaixar uma senha, te retirar uma senha, um cavalo machucou, como é que a gente faz? Nosso sistema tem isso também. Você pode ir ali adicionar a senha, sobe um pouquinho, você vai lá adicionar a senha, então ele traz todas as senhas de rodízio, você consegue puxar qualquer senha para o rodízio, pode puxar qualquer um aí. Escolha 30, ali embaixo. Entrega ele mesmo. Ao vivo é assim, viu, gente? Vamos lá. Pode deixar aqui, tá? Vamos lá, vamos para o julgamento. Daqui a pouco eu puxo as senhas. Vamos lá, o juiz está com o tablete na mão, ele vai ter o boi 1, boi 2 e boi 3, certo? Ele julgou o boi 1, automaticamente, quem for o dono da senha, ele vai receber a notificação no celular, que o seu boi foi julgado. Boi 2, valeu. Se eu julgar o boi 3, você recebe no seu celular aqui, ó, essa senha é minha, o boi 3, valeu. Tanto quem fez a senha, quanto o dono da equipe, ele recebe também essa notificação, que o boi dele valeu. Aí a gente vai classificar o vaqueiro. Vou fechar aqui que o cabo esteja... Isso, era o cabo que estava... Tu abre de novo aqui pra mim? O cabo foi no clique. Aí vamos lá. O cabo está bloqueando o clique. Quando a gente tira, ele clica, deixa eu... Agora foi. Quando o cara bota as 3 senhas, você clica aqui, ó, você consegue classificar ele para a primeira ou segunda rodada. Então, essa senha que foi classificada, ela já cai diretamente na final. Então, quer contar, né? Não. Então, quando ele cai diretamente na final, o aplicativo já forma as finais também. Deixa eu só trocar. Aqui a gente vai mover a senha para o rodízio. Eu quero adicionar uma senha no rodízio. Eu cliquei na 20, adicionei aqui, ela vai diretamente aqui, ela cai no rodízio, ela vem direto no rodízio. Chegou outra pessoa que quer encaixar outra senha, eu cliquei, vou puxar a 19. A 19 vem para o rodízio. 19 já está no rodízio. Digamos um cavalo da pessoa machucou, às vezes o cara, a minha machucou, vou correr para o próximo rodízio. Como é que eu faço? Eu vou tirar aqui a 9, vou clicar em mover, escolher o rodízio que eu quero colocar, eu quero correr no quarto. Ele tirou. O organizador do evento vai ter acesso a essa movimentação ou não? Completamente. A gente pode escolher se o dono do parque ele aceita essa movimentação.
Se o dono do parque quiser encaixe de senha, aí se ele disser, eu não quero que, só quero que se encaixe de senha com a minha aprovação. O nosso sistema também faz. Na hora que ele pedir para encaixar a senha, a administração pode autorizar ou não esse encaixe. E existe já alguma etapa programada para fazer teste, uma etapa modelo para usar o sistema já sim. de forma real? Já sim. Já utilizamos o sistema de forma real, já fizemos o primeiro teste no Parque Palmeiras Soriano, já rodamos o sistema lá e já temos a próxima etapa programada. Digamos, vamos seguindo. O juiz vai continuar julgando. Digamos que a senha 1 aqui deu 0. Ela aparece ali desclassificado. Você recebe a notificação no celular. Depressão batendo, mas calma. Aqui aparece a hora que foi julgado. Você pode pedir a televisão, não é isso? Aí, caso foi desclassificado, se você pedir a televisão, o boi votar valendo, o juiz pode alterar o seu julgamento. O boi votou valendo. Aí, vamos passar classificando aqui a senha 1, a gente classifica ela aqui para a segunda rodada. Então, nosso sistema também faz essa separação. Quem classifica para a primeira rodada, quem classifica para a segunda. Se você pegar um retorno, aqui você pegou um retorno, aí você já automaticamente já perde a bonificação, não é isso? Aí já tem que correr na primeira rodada. Não, mas às vezes esse retorno é na frente da faixa tolerância. Aí podemos escolher também. Aí podemos também ter essa opção, caso não foi suja, né? Eu vi que quando você adicionou a senha 19 no rodízio, para quem é do meio e sabe como é que funciona, a senha 19 ela se torna a entrada na pista primeiro do que a senha 20. A gente consegue reorganizar também. Seria A gente consegue reorganizar também. Bom, aqui da parte de... Vamos lá para a final, né? Eu prometi que ia dar na final, né? Aqui a gente consegue... A gente consegue olhar todas as finais. Vamos aqui para o jogado aspirante. Aqui está as ciências que a gente classificou, né? Todas as ciências que a gente classificou. Então o sistema ele já vai reorganizar todas as ciências classificadas. Temos 3 finalistas e temos um aqui na segunda rodada, aqui embaixo. Ó. Então a senha 1 vai para a segunda rodada porque foi limpo. Então a partir do momento que a gente terminar de julgar a primeira rodada, aí a senha 1 entra para a segunda rodada e isso a gente segue o fluxo da vaquejada. Ela não julga, né? Ela só assiste. Então aqui ela tem toda a... Ô, diretor, a ideia é que o locutor e o juiz operem ou continua ainda tendo... A comissão vai julgar ali, então a locução ela vai estar acompanhando, faz anotações, pode julgar o boi 3. Ela julgou lá, o boi já aparece aqui como válido. Julga o terceiro como válido. Julgou lá, ela aqui já aparece para a locução classificada. Pode julgar a próxima 4. Bota 0. A secretaria vendeu a senha, o sistema já integra automaticamente no rodízio. E a secretaria também tem ali o direito de poder reorganizar os rodízios? Tem. Para finalizar a última parte, porque quando a gente fala da vaquejada, eu falei no começo que o público é quem mais a gente quer trazer para a vaquejada. Então a gente tem a parte do... O público também vai poder acompanhar, né? Já que é isso que a gente quer trazer. A gente quer trazer o público para dentro da vaquejada, aquele que não entende da vaquejada. Às vezes você assiste, gosta, mas não consegue entender o que acontece. Então o público também vai conseguir acompanhar a transmissão do evento, ao vivo, e ele consegue acompanhar quem bateu a senha ou não. A gente bateu 2 senhas aqui, ela já apareceu ali, batida, senha batida, quem perdeu a senha eliminado. Então o público vai ter a vaca já na mão. Então, quem for campeão na rodada, ele vai poder ver os competidores. Vamos poder ver o ranking, né? Tá aí o bloco em primeiro lugar. Isso é o ranking do campeonato? Isso é o ranking do circuito do campeonato portal. Desse ano 2025. E você pode seguir o vaqueiro que você queira seguir. E aí você vai conseguir acompanhar. O resultado. Se você segue o vaqueiro, você vai receber notificação de que ele botou o boi, que ele bateu a senha, se ele está classificado ou não.
Dá para saber o horário do rodízio? Vai ter custo para o pessoal que está em casa para entrar no aplicativo para poder acessar? Não, para o público não. Para o público você vai poder acompanhar tranquilamente. Uma pergunta. Tem também a questão da notificação, né? De você cadastrar o vaqueiro e ser notificado de que hora vai correr. Falta um rodízio, né? Exatamente. Quando vai para o próximo rodízio, quando a comissão notifica quem é o próximo rodízio, aí todos os vaqueiros no próximo dia vai receber a notificação, tanto o vaqueiro quanto o João de Parque. Uma pergunta sobre redundância na segurança das informações, né? As informações são também do parque. A gente tem uma dificuldade muito grande na internet, né? Nos grandes eventos, a gente que viaja no Brasil sabe da dificuldade que a gente tem com acesso à internet, também tudo mais de infraestrutura, em alguns detalhes. Como é que você está pensando assim? A gente tem 2 Starlinks que vai para o parque e uma para locução para a comissão para garantir essa segurança que não pode haver essa queda. Mas também despreocupe-se porque o nosso sistema funciona também offline. Caso a internet caia, ele continua rodando a vaquejada normalmente e quando a internet volta, ele atualiza tudo. Porque assim, a pergunta é porque hoje, por exemplo, a única coisa que faz parar a prova, e aí os proprietários de parque têm preocupação que o tempo é pouco, né? Tem a questão da filmagem, parou a filmagem, tem que parar a competição. Então a gente tem agora um detalhe mais importante, porque com certeza os resultados com a aplicação dessa tecnologia são bem maiores, e aí vamos ter um pouquinho de paciência dos dois de parque, né, para que a gente implante o mais rápido possível essa tecnologia nova aí. É isso, aí isso assim parou a internet, o sistema continua rodando os rodízios normais, quando voltou ele sai distribuindo as notificações para todo mundo. Cara, da parte do Vaquejada para isso, queria agradecer a oportunidade e a parceria com o Portal Vaquejada. É uma grande honra participar junto com vocês. Espero poder ajudar no máximo que eu posso, porque isso é um sonho para a gente, né? Nós que fazemos Vaquejada Pro, trazer essa tecnologia para a vaquejada foi um sonho idealizado e realizado. Parabéns. Valeu, valeu! Em parceria público e privado, o Portal Vaquejada segue fortalecendo iniciativas que transformam vidas. O apoio à causa autista, por meio das atividades da ecoterapia, tem contribuído diretamente para o desenvolvimento físico, emocional e da coordenação motora de crianças atendidas pelo projeto. Assim, o Portal Vaquejada reafirma o seu compromisso de unir o esporte às práticas sociais, tornando a vaquejada cada vez mais humana, inclusiva e solidária. E para falar um pouquinho sobre isso e também aproveitar o ensejo para falar sobre a ABVAC também, eu gostaria de convidar o presidente da ABVAC, Pauluca Moura, para explicar um pouquinho sobre essa importância dessa inclusão à vaquejada, né, Pauluca? O espaço é todo seu, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Primeiro, não poderia deixar de ressaltar aqui a importância do Portal Vaquejada para a vaquejada brasileira. A gente conhece Fábio Filmagem desde quando ele começou no FEVAP, filmando as vaquejadas lá, e a gente corria naquela época. E Fábio teve a brilhante ideia de fazer um campeonato nacional que veio de sobremaneira mudar a história da vaquejada quando se trata, por exemplo, de valorização de cavalos. Existia um preço de cavalos antes do Portal Vaquejada e outro preço de cavalo depois do Portal Vaquejada. Então Fábio foi um desbravador, foi um inovador, e conseguiu construir um campeonato que, depois dos grandes campeonatos que tínhamos antigamente, como o Circuito Brahma, Circuito Chevrolet, Circuito Ford, mas na nova vaquejada veio o Campeonato Portal Vaquejada, realmente para mudar, quebrar paradigmas e trazer uma nova vaquejada para o país. Fico muito feliz hoje, quero agradecer em nome da ABVAC o convite de estar aqui presente, representando a Associação Brasileira de Vaquejada, meu primeiro evento deste novo mandato à frente da ABVAC, que começou agora dia 1º, e quero, para começar, Itabaianinha, dar os parabéns e agradecer por essa coragem de tomar a frente do campeonato do Portal Vaquejada com ideias que, sem dúvida, vêm para revolucionar e vêm para dar mais um passo importante para a vaquejada, nesse momento tão bom para a vaquejada brasileira. Momento que nós conseguimos, finalmente, vencer a maior das nossas batalhas. Nós conseguimos fazer uma lei federal, uma emenda à Constituição reconhecendo a vaquejada, e agora, 2025, conseguimos finalmente terminar o julgamento do STF para discutir a inconstitucionalidade da vaquejada. Então é um momento mágico para a vaquejada. Eu acho que a vaquejada agora vai entrar no seu melhor momento da história. E a gente não poderia entrar num momento tão bacana como esse sem pensar realmente no lado social.
Desde o primeiro momento que conversamos, eu e Itabaianinha, sobre o Campeonato Portal, no almoço lá na minha casa, Itabaianinha mostrou que nesse aspecto, e vários outros, pensavam igual a gente, da importância, não apenas da evolução enquanto esporte, do aumento de premiações, importância da união entre os campeonatos, a importância da união de todos pela vaquejada em si, independente do que o campeonato seja, mas a gente não pode esquecer o lado social. A vaquejada precisa, como qualquer outra atividade, do selo social para existir. E a partir dessa consciência, nós lá atrás conseguimos, por exemplo, implementar, junto com o pessoal do Hospital do Amor, um apoio significativo para a implantação do primeiro Hospital do Amor no Nordeste, que foi lá em Sergipe, no Parque das Palmeiras, um programa de ecoterapia que já vem sendo apoiado pela BQM. Hoje a BQM destina R$1 milhão por ano para o programa de ecoterapia do Brasil inteiro, mas a vaquejada precisava ser mais forte nisso, mais veemente nisso, mostrando esse lado social do nosso esporte. E aí Itabaianinha topou de primeira a gente destinar parte dos recursos do campeonato Portal Vaquejada para programas sociais. Programa de ecoterapia, como já é feito pela BQM, que é mágico, que transforma a vida de pessoas. Tivemos juntos visitando o Hospital do Amor de Sergipe, de Lagarto, que é um hospital hoje que atende pessoas. Patrocinadores, imprensa, aos vaqueiros e o público presente aqui e na nossa audiência online. Nós batemos cerca de 50 mil pessoas assistiram a nossa transmissão hoje. Isso é muito importante. Muito obrigada a você. E assim a gente encerra o lançamento oficial do Campeonato Portal 2026. Muito obrigado a todos e que venham muitas etapas, novos desafios e a gente conta com todos vocês. Muito obrigada. O Portal Vaquejada decidiu ir além da pista e tocar vidas de um jeito ainda mais profundo.